de que nós estamos fazendo o que é correto, porque o que é correto está na Bíblia Sagrada, não está em outros livros, não está na nossa experiência de vida, naquilo que o mundo fala, que as pessoas falam, não, está no que Deus deixou para nós, que é a sua palavra. Então, o sexto teste que está registrado em 1 João 2, do 9 a 11, esse é um pouco mais prolongado, mas é muito bom, do 9 a 11, capítulo 2 de 1 João, do versículo 9 a 11, que diz, vou tirar o óculos aqui, aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Então, se eu sou da luz, se eu sou filho de Deus, eu tenho que andar na luz. E não posso, como diz a palavra de Deus aqui, odiar meu irmão. Não posso ter esse sentimento comigo. Porque a pessoa só odeia a outra, sendo cristã, é uma atitude que não condiz com a vida na qual ele diz ter, com a filiação na qual ele se diz ser. Não condiz. Ele precisa nascer de novo, ter a temperança, o fruto do Espírito. Esses sentimentos é natural para o homem natural sem Deus, não para o homem espiritual, como a Bíblia fala que a gente tem que ser espiritual. E ser espiritual é ser cheio do Espírito. Ser cheio do Espírito é ter a manifestação do fruto de Deus na sua vida. É o que nos identifica, que nos caracteriza como filhos de Deus. É a nossa identificação como cristão. Não são manifestação de dons. Os dons têm a sua importância, que atrai as multidões, mas não transforma, não liberta. E nós vemos isso, né? Lá em Mateus nós vemos isso, né? Mateus 7 fala sobre isso, né? Ah, Senhor, mas em teu nome expulsei demônio, em teu nome fiz maravilha, em teu nome fiz muito milagre. Apartai de mim, vós que praticai iniquidade, pois eu não vos conheço. Eram pessoas que manifestavam dons. Veja, não estou aqui falando mal de dons. Até porque eu creio nos dons, e dons de Deus já manifestaram-se em minha vida, da vez que Deus quiser, que Ele vai sempre manifestar, porque a vontade dele é que permaneça em nossas vidas. Mas a prioridade, o que transforma, nos faz uma nova criatura, é o fruto. Nós somos conhecidos pelo fruto. Jesus falou, pelo fruto conhecereis a árvore. A árvore que der fruto, né? E tem que dar muito fruto e bom fruto para ser salvo. Não é verdade? A árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada no fogo. A que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Não é verdade? É isso que diz a palavra do Senhor Jesus, as Escrituras Sagradas. Então estamos aprendendo a como devemos nos portar nesse mundo diante do mundo, do povo não cristão e com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Precisamos dar bom testemunho de vida cristã, porque nós somos cercados por uma tão grande nuvem de testemunha. E essas nuvens de testemunha incluem os ímpios, a igreja e os anjos, tanto decaídos como os anjos de Deus. Veja que Paulo é conhecido tanto pelos anjos decaídos como os anjos de Deus, e pela igreja, e pelos gentios. Não é verdade? Por quê? Porque temos que exalar o bom cheiro. Não é perfume, como faz exalar o bom cheiro, é a sua vida, o testemunho de vida tem que ser notório a todos. Aliás, a Bíblia fala que a nossa vida tem que ser como o quê? Como uma carta escrita, lida, não é verdade? Não pode haver. Aliás, Deus não esconde nada. Então é isso aí. Estamos no sexto. Vamos, os cristãos verdadeiros amam
seus irmãos. Então nós temos visto, né, para ficar aqui, que o cristão verdadeiro caminho na luz, no primeiro teste. No segundo teste, mudança do círculo social, né, como está lá em Salmo, nós vemos em 1 João 7, em Salmo 1:1, que fala que nós não podemos estar na roda dos escarnecedores, antes do nosso prazer está na lei do Senhor, e na sua lei meditamos de dia e de noite. Mudança do círculo social. O nosso círculo social é a igreja, são os lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Nós temos que amar os nossos colegas, amigos, vizinhos e até parentes que não são cristãos, mas não ter afinidade com eles. A nossa afinidade é com Deus, é com o povo de Deus, é com a igreja, é com os lavados e remidos no sangue de Jesus, que dão bom testemunho de vida cristã. Porque o próprio Paulo fala que aquele que se diz ser cristão e não anda segundo essas escrituras, nem o comais com ele, nem o cumprimentais, para que não tenha parte do pecado dele. Veja como é grave as coisas. Temos que sempre procurar, irmão, ser em tudo, dar bom testemunho de vida cristã e vivermos conforme as escrituras sagradas. Veja, não estou falando de perfeição. Paulo não era perfeito, né? Não há ninguém perfeito, só Cristo. Mas precisamos ter maiores demonstrações de qualidades do que imperfeições. Não é verdade? Precisamos dar bom testemunho. E isso nós podemos, senão Jesus não falaria isso. E vemos que no terceiro diz, fala sobre a mudança, já falei, né? Mudança social no segundo, mudança de círculo social. E no terceiro fala que os verdadeiros cristãos são sensíveis aos seus próprios pecados, como está registrado nós lemos em 1 João 8:9, em Provérbios 28:13, que nós confessamos nossos próprios pecados, né? Confessar uns aos outros. Nós confessamos, reconhecemos, não encobrimos